Recentemente, a Polygon tem chamado muito a atenção dos investidores de criptomoedas. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo a respeito do projeto Polygon 2.0, as atualizações, por que isso é tão importante e também quais são as minhas perspectivas a respeito desse projeto para o longo prazo. Mas antes da gente começar, bem rapidinho, eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a esse tipo de imagem que a gente gerou aqui. Cara, isso aqui é assustador na minha opinião. Esse Doutor Estranho aí, pelo menos era para ser eu, gerado a partir de um modelo de inteligência artificial. Nesse exato momento vai estar aparecendo para você aí uma foto, comparando a foto que eu utilizei para gerar e o Doutor Estranho, que seria o produto final. Queria saber qual que é a sua opinião com relação a isso. Eu particularmente gosto bastante, fico assustado com esses modelos de IA cada vez melhores. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Muito bem, então o que é o tal do projeto Polygon 2.0? Isso aqui basicamente, pessoal, é um ecossistema que a Polygon está criando que opere de forma unificada, interoperável. Aí você tem os grandes pilares aqui desse ecossistema, que vai contar com diversas redes. Já já a gente chega lá, fica comigo até o final para você entender. Mas basicamente os 4 pilares desse ecossistema são esses aqui, ó: interoperabilidade, escalabilidade, descentralização e a questão da segurança. E o que eles querem fazer? Olha só, a mensagem, essa aqui é muito forte. Value Layer of the Internet, o valor da camada de internet. Eles querem construir um ecossistema parecido com o que é a internet. A internet é, vamos dizer assim, que é um ecossistema todo unificado, interoperável, escalável, etc, etc. Então seria algo dentro das blockchains aqui dentro do ecossistema da Polygon, beleza? Muito bem, vamos prosseguir aqui, ó. Esse aqui vai ser o principal protocolo, né? O que é baseado a arquitetura de todo desse ecossistema? Não vou entrar muito nos detalhes, isso aqui vai ser baseado em protocolo ZK. O que é o ZK? É a prova de conhecimento zero, ou Zero Knowledge, aquele tipo de protocolo principalmente focado em escalabilidade, questão de segurança, principalmente a questão de segurança, tá bom? Então eles propõem uma arquitetura muito interessante, que é a arquitetura aqui, ó, uma camada de prova, uma camada de execução, uma camada de interoperabilidade e finalmente a camada de staking, onde as pessoas vão poder apostar os seus tokens e também já a gente chega lá, fica comigo aí até o final. Só que antes de falar de tudo isso, pessoal, uma coisa que eu achei bem interessante foi todo esse modelo que a Polygon acabou construindo. Então eles dividiram todo o projeto da Polygon em si basicamente em 2 fases, a fase de divergência e a fase de convergência. Então aqui você tem a fase de divergência, que está meio que passando já. Foi uma fase onde eles testaram um monte de soluções, um monte de tecnologias, detectaram os problemas, o que é viável, o que não é. Então assim, eles meio que desfocaram a coisa, beleza. E aí, é por isso que eu coloquei aqui, né, testar soluções. E aí depois agora tá entrando a fase de convergência. O que é a fase de convergência? Opa, lá na fase de divergência a gente já testou um monte de tecnologia, um monte de coisa, vimos o que é bom, o que não é bom, e agora tá na hora de concentrar, de filtrar as melhores soluções e de unificar para a gente construir o nosso ecossistema seguro, descentralizado, unificado, interoperável, etc, etc, etc. Beleza? Então é por isso que eu coloquei aqui, ó. Agora de fato chegou o momento da gente construir lá a solução, filtrando as melhores soluções e unificando para construir esse ecossistema que a gente acabou de falar. E aí a gente entra de fato no tal do projeto Polygon 2.0, nesse tal ecossistema para a gente entender. Então ele é composto por diversas redes aqui, pessoal, como por exemplo as redes que já estão rodando. Você tem aqui a Polygon ZK-EVM, que é um tipo de rollup, um tipo de tecnologia para escalabilidade da rede Ethereum, e a Polygon POS, que futuramente eles já colocaram aqui, ó, Validium. Essa Polygon POS, ela vai virar POS ZK-EVM Validium, tá certo? Os nomes não agradam muito, mas de qualquer forma é isso aí. Para implementar principalmente a questão de segurança, mantendo escalabilidade, etc, etc. E aí eles colocaram um monte de tracinhos aqui, que significa o quê? Significa que futuramente outras redes podem surgir. Essas duas, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, elas já estão rodando. Mas, por exemplo, tem uma outra rede, que é a Polygon Maiden, que já tá no forno, né? Logo, logo, ela vai estar rodando aí no ecossistema também, beleza? E além disso, o que eles têm aqui, pessoal? Eles têm as tais da Supernet, ó, Supernet Chains, que são as redes aqui especializadas para atender algum tipo de operação, algum tipo de aplicação específica, redes para empresas. Então são redes meio que personalizadas que eles vão englobar aqui dentro do ecossistema também. Tudo isso vai funcionar de forma interoperável, então por isso que eles colocam aqui essa camada de interoperabilidade. Tá vendo que eles estão fazendo meio que uma ligação? Isso vai ser bem fácil de operar dentro dessas redes, tudo junto, né? Um ecossistema só, bem fácil, bem interoperável. Essa que é a ideia que eles querem passar. E com tudo isso vai ter uma camada apenas de staking, né? Uma camada de staking para todas essas redes, o que é muito interessante, facilita pra caramba aqui, principalmente para os usuários. E dá uma validade bem interessante também, pelo menos na minha visão, para o token, que é o token Matic, que futuramente vai virar POL.
esse token aqui vai ser o token que vai ser unificado dentro, vai ser usado ali em praticamente todas as redes, que é o token Pol. Então qual que é a ideia principal aqui, pessoal, desses caras, ó? É você ter um número ilimitado de redes, interoperabilidade, a questão da escalabilidade, eles vendem muito bem o peixe aqui, né, como escalabilidade exponencial, que há controvérsias, mas tudo bem, vai passar, e também principalmente a questão de segurança e descentralização. E aqui eu acho que faz super sentido nesse vídeo falar um pouquinho a respeito da atualização da Polygon POS. Porque, pessoal, vamos entender todo o contexto. A Polygon POS, que é a Polygon que provavelmente você aí já operou, sabe aquela rede que tem as taxas baixas para você fazer as suas devidas operações? Pois bem, essa rede hoje ela funciona como uma tecnologia chamada sidechain, que é um tipo de tecnologia que, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, já está um pouquinho ultrapassada. Então, o que esses caras estão fazendo, né? Essa rede já tem um ecossistema gigantesco. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão dar um upgrade aí nessa rede, vamos falar assim, e vão atualizar ela para quê? Vamos entender, ó. Então, a rede POS hoje é uma rede que tem lá cerca de 2 bilhões de dólares em stake, isso aqui em Matic atualmente, logo vai virar Pol. Ela conta com cerca de 100 validadores, é uma rede bem centralizada, pelo menos na minha visão, e aí você tem aqui a ponte que conecta a rede na rede Ethereum, que é o sistema POS no modelo sidechain que eu acabei de explicar. Pois bem, isso aqui futuramente vai virar ZK EVM Validium. Então eles estão colocando aqui, ó, Polygon ZK EVM Validium, para quê? Para implementar a prova de conhecimento zero dessa rede que a gente está vendo aqui, ó, implementando essa camada de segurança, essa questão de segurança, para que essa rede consiga herdar a segurança da rede Ethereum, que está aqui, ó, uma rede muito mais descentralizada, com muito mais dinheiro aqui em stake e etc. Essa que é a grande questão, essa que é a atualização. E aí você vai ter, pelo menos até esse momento, né, logo vão entrar outras redes, mas essas duas aqui, até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, são as duas principais public chains. Lembra lá da figurinha do ecossistema, as redes públicas que eu acabei de mostrar aí para os queridos amigos? Pois bem, essas são as duas principais. Então você vai ter a Polygon ZK EVM Rollup, que é uma rede que já está rodando, já está funcionando. Essa rede aqui é uma rede mais focada em segurança, né, lastreada, digamos assim, na rede Ethereum, e futuramente você vai ter a POS, que é uma sidechain hoje, até esse momento, que futuramente vai virar ZK EVM Validium, e aí você vai ter aqui uma segurança implementada, né, herdando grande parte da segurança da rede Ethereum, só que aí focada na escalabilidade e também sendo mais acessível, principalmente no contexto de taxas, tá, pessoal? Então essa que é a grande questão, essa que é a grande ideia. E aí, dentro desse ecossistema, eles vão usar apenas um token. Qual que é o token? O token é o tal do Matic, que hoje é Matic, que futuramente vai virar Pol. É exatamente essa ideia que eles querem passar aqui, ó. Então, um token apenas para o ecossistema, certo? Hoje o token chama Matic e futuramente ele vai virar Pol, segundo o tokenomics da equipe aqui, as projeções oficiais, beleza? Então vai ser apenas um token para o ecossistema e tá aqui o ecossistema para a gente não se perder. Então você vai ter o token Pol, o token aqui, ó, que está bem aqui no meio, e ele é basicamente o centro de todas as redes. Aqui você tem a POS, que é a Polygon que vai virar ZK EVM Validium, a ZK EVM e o conjunto de supernets. Logo entra a Polygon Maiden aqui, que é um tipo de rede pública também. E é isso, pessoal. Essa que é a grande questão. E aqui faz sentido a gente pensar, tá bom, vai ter um token só, mas vamos estudar esse token, como é que é a política monetária, qual que é a utilidade, quais são as utilidades, o que o detentor do token vai ter como benefício, né? Aí isso é muito importante para você entender se esse token pode ou não valorizar no futuro. Fechou? Que é exatamente o que se trata aqui, ó. Quais são as utilidades do token Pol que eu acabei de mostrar para os amigos? Então, as principais aqui são staking de validadores, então os validadores podem apostar as suas moedas Pols para validar as redes ali dentro de todo o ecossistema, recompensas, então as recompensas dos mineradores ali, dos validadores, no caso, são pagas também no token Pol, mais uma utilidade, a questão do tesouro comunitário, né, que eles chamam aqui de suporte de ecossistema, já eu explico melhor como é que isso funciona, tem uma inflaçãozinha relacionada a isso também, e a questão da governança, então essas são as principais utilidades do token. E aí uma pergunta que você muito bem pode fazer, que é a seguinte: o token Pol futuramente, ele vai ser usado no pagamento das taxas, assim como a Matic é hoje? Pois bem, eu já peguei lá no blog oficial dos caras, eles já meio que responderam essas perguntas, que é a resposta, de uma forma bem resumida, foi essa aqui, pessoal. Então, cada comunidade, ou seja, cada rede, elas mesmas vão decidir qual token vai ser utilizado para efetuar o pagamento das taxas de gás. Ou seja, pode ser que o token Pol seja utilizado ou, eventualmente, numa outra rede, dependendo aí do ecossistema, o outro token, o Ethereum, por exemplo, pode ser utilizado. Fechou? Então, essa aqui é basicamente a ideia e essas são as principais utilidades que eu acredito que sejam utilidades bem interessantes.
interessantes. E agora vamos falar um pouquinho da política monetária desse token, se tem inflação, se não tem, se é interessante, se não é. Começando aqui, pessoal, pela oferta inicial, ó. Inicialmente vão existir 10 bilhões de tokens, assim como tem os tokens da Matic, vão existir 10 bilhões de token Pol também. Vai ter inflação? Sim, vai ter uma inflaçãozinha de cerca de 2% ao ano. Da onde vem essa inflação? Então a primeira parte da inflação, que é 1%, vem aí para a recompensa dos validadores. Os validadores ali da rede que apostam seus tokens vão receber recompensas por isso e as recompensas serão pagas no token Pol. Como é que isso tudo funciona? Vamos entender aqui. Então vai ter uma emissão aqui a uma taxa anual de 1% da oferta, aqueles 10 bilhões que eu mostrei para vocês, sem alterações nos próximos 10 anos, então isso vai rolar nos primeiros 10 anos, de 2023 até 2033, e depois a governança do projeto, achei isso interessante, tá? A governança do projeto pode votar para reduzir essa questão inflacionária, né? Então nunca vai ser maior do que 1, podendo ser menor do que 1% aí de inflação. Então, ó, nunca será maior do que 1, que é exatamente o que esse gráfico tá mostrando aqui pra gente. Então você tá vendo aqui, né? Nos primeiros 10 anos, nós temos aqui de 2023 até 2033 uma inflação travada em 1%, pelo menos por essa parte da recompensa dos validadores. Depois disso, depois de 2033, essa inflação ela pode continuar em 1%, perdão, ou eventualmente ela pode cair, inclusive para zero, vai depender da governança aí do projeto. 1% aqui nessa primeira parte de inflação, pelo menos nos primeiros 10 anos. E o segundo tópico é a questão do suporte ao ecossistema, que eles vão criar aqui um tesouro comunitário, um tesouro da comunidade para incentivar novas pessoas, novos desenvolvedores a participar do ecossistema, dando recompensas para essas pessoas, né, incentivando essas pessoas a fazerem essa participação, beleza? Então é uma justificativa interessante, eles justificam a questão da Web3, né? Tudo precisa de dinheiro para crescer, realmente é algo que dá para aceitar, vou colocar dessa forma. E é exatamente a mesma coisa, pessoal, exatamente a mesma coisa da recompensa dos validadores, ó. Eles vão criar aqui o tesouro, emissão de 1% da oferta, sem alteração nos próximos 10 anos e finalmente nunca vai ser maior do que 1%. Exatamente o mesmo gráfico que a gente está vendo aqui. Ou seja, resumo da ópera, inflação de 2% ao ano. Parte da recompensa dos validadores e parte para esse suporte do ecossistema. E uma coisa bacana que dá para a gente falar um pouquinho a respeito também é a questão da governança do projeto da Polygon. Eles dividiram isso aqui basicamente em 3 pilares, pessoal. Então você tem o pilar 1, que é a governança do protocolo, o pilar 2, que é a questão da governança dos smart contracts, que são os contratos inteligentes, e finalmente o pilar 3, que é o tesouro da comunidade. Então aqui de uma forma bem resumida eu já destaquei para você a governança do protocolo, decisões a respeito do protocolo aí do projeto Polygon, do conjunto de protocolos, dos contratos inteligentes, a questão das atualizações dos smart contracts, que é interessante do ponto de vista tecnológico ou não, e finalmente o treasury, né, a community treasury, no caso que é o tesouro da comunidade, que são as políticas de incentivos, né, quando que é interessante, quando que não é, a questão da inflação lá do 1% que eu comentei com vocês, nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos eles podem modificar isso aqui, então entra muito disso também. E agora pra gente fechar o vídeo com chave de ouro, a pergunta que não quer calar, que é a seguinte: Polygon, vale a pena ou não vale a pena? Pessoal, eu queria saber qual que é a sua opinião, eu vou deixar a minha opinião aqui para você. Então sim, na minha opinião, vale a pena, principalmente no contexto em que nós estamos, que é um contexto que nós estamos vendo aqui, que é um projeto que está passando por várias atualizações, várias implementações novas e interessantes. Isso pode vir a atrair muita demanda, na minha opinião, num futuro próximo. Demanda o quê? Pessoas usando os aplicativos, usando as redes, interagindo ali junto com o ecossistema, e se de fato essa demanda vier, precisa acontecer, e se ela de fato vier, a gente vai ter naturalmente uma valorização do token aí do projeto, que no caso vai ser o token Pol. Se isso não acontecer, aí vai complicar. E aqui a gente tem que deixar bem claro para os queridos amigos: não seja um cryptolover, não seja um apaixonado por criptomoedas, porque provavelmente se você for um desses, ó, em um determinado momento, você já sabe, né? Não precisa falar, já deu para entender a referência. Então analise as coisas de ponto de vista fria e calculista e não se apaixone por um projeto de criptomoeda, porque você vai, né? Você já entendeu, certo? E até porque aqui a gente tem que tomar cuidado, que esse é um dos principais riscos da questão da Polygon, é a questão da concorrência. Tem caras grandes brigando aí nesse mesmo ramo. Você tem, por exemplo, ó, a Arbitrum, a Optimus, a ZK-Sync, a Era, a Mainnet, a Base, que tá vindo forte agora, futuramente a Starknet, que já tá funcionando, Mantle, entre outras. Olha só, a Polygon, ZK, EVM também aparecendo nessa lista, a Linea. Ou seja, pessoal, tem muita concorrência, tem muito peixe grande para brigar aí por demanda, né, em seus determinados ecossistemas, tá bom? Mas enfim, essas são as minhas opiniões, gostaria de saber qual que é a sua opinião aí também, deixa aqui nos comentários. Valeu, pessoal, então é isso, o vídeo de hoje a gente fica por aqui, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo, qualquer dúvida deixa nos comentários, um abraço e todos com Deus.